Primeiramente, bom dia a todos. Eu sou a Ana Clara e hoje eu e o meu grupo, que é composto pela Ana Carolina, Ana Cristina, Ana Graciele, Ana Júlia e Gabriel Magalhães, vamos falar um pouco sobre as rochas sedimentares. As rochas sedimentares são aquelas que se formam na superfície da crosta terrestre sob temperaturas e pressões relativamente baixas, pela desagregação de rochas pré-existentes, seguidas de transporte e de deposição dos detritos ou, menos comumente, por acumulação química. Conforme a natureza desse material, podem ser detríticas ou não detríticas. Possuem porosidade e permeabilidade, uma marcante estratificação e baixa resistência mecânica. São muito difíceis de polir e podem conter fósseis. As camadas de rochas sedimentares podem totalizar vários quilômetros de espessura. Os exemplos de rochas sedimentares muito conhecidos no Brasil são as que formam os morros da Vila Velha, a Chapada Diamantina e a Gruta de Maquiné. No exterior, o mais conhecido é o Grand Canyon, que é no Colorado, dos Estados Unidos. De um modo geral e amplo, as rochas sedimentares mais comuns podem ser divididas em arenosas, argilosas e carbonatadas, essas últimas subdivididas em calcários e dolomitos. As rochas sedimentares detríticas, também são chamadas de clásticas, elas são aquelas que são formadas pela deposição de fragmentos de outras rochas, ígneas, metamórficas ou mesmo sedimentares. Esses fragmentos, principalmente quartzo e silicatos, constituem os sedimentos e surgem por efeito da erosão. Chuva, vento, calor e gelo vão fragmentando as rochas e os pedaços que se soltam e são transportados para lugares mais baixos pela ação da gravidade, de rios, de geleiras ou do vento. As rochas sedimentares não detríticas, elas surgem pela precipitação química de sais ou pela acumulação de restos orgânicos de animais e plantas. Quando formadas por sais, são chamadas de química. Exemplo, calcário e evaporito, que são formadas por restos orgânicos, são chamadas de orgânicas. Exemplo, guano e carvão. Oi, meu nome é Ana Júlia e eu vou falar um pouco sobre exemplos de tipo de rocha. O primeiro exemplo é o carvão mineral. Ele é um mineral não renovável, mas é especificamente uma rocha sedimentar originada há milhares de anos e encontrada no subsolo em depósito de origem orgânica. Em segundo, a Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL, o combustível fóssil com maior disponibilidade no mundo, é uma das primeiras fontes de energia usadas pelo homem. Passou a ser utilizado em grande escala no período da Revolução Industrial. Segundo exemplo é a areia. A areia é composta por um conjunto de partículas de rochas degradadas. A geologia define a areia como fração granulométrica de solos ou sedimentos com tamanhos 0,6 e 2 mm. Ela é formada na superfície da Terra a partir da erosão das rochas, e por ser produto de processos sedimentares, a areia aparece em uma etapa intermediária do ciclo de vida. São aqueles conglomerados onde se tem um predomínio na quantidade dos clados em relação à matriz. Esse tipo de conglomerado, em geral, apresenta granulometria maior. Seixos, areia grossa. Nesse tipo de conglomerado, o tamanho de grão da matriz pode ser desde muito fino até grossa. Formação das rochas. Sabemos que a formação das rochas sedimentares acontece pela junção de inúmeros sedimentos. No entanto, essa união de pequenas partículas manifesta-se em duas etapas, denominadas por sedimento genese e dianese. Sedimento genese ocorre através de uma junção do processo de meteorização, erosão, transporte e sedimentação. Apesar dessa série de nomes, é um processo simples e fácil de compreensão. Dianese ocorre após o sedimento genese e engloba uma série de processos físico e químico responsável por dar coesão aos sedimentos formados. Assim, as rochas sedimentares propriamente ditas, ela manifesta-se a partir dos processos de compactação e cimentação. Bom dia, meu nome é Ana Graciele e eu vou estar falando sobre o intemperismo. Bom, o intemperismo ou meteorização é um conjunto de processos de natureza física, química e biológica que colabora com a formação do relevo e do clima no mundo, posto que interfere nas transformações das rochas, além de contribuir na formação do solo.
O intemperismo está intimamente relacionado com os agentes transformadores e modeladores do relevo, denominados respectivamente de agentes endógenos que ocorrem no interior da Terra e exógenos que ocorrem na superfície do planeta. O intemperismo químico é a quebra da estrutura química dos minerais que compõem a rocha ou sedimento, material de origem. As rochas sofrem um processo de decomposição. A intensidade desse intemperismo é relacionada com a temperatura, pluviosidade e vegetação ocorrendo principalmente nas regiões intertropicais. O intemperismo biológico é o processo de transformação das rochas a partir da ação de seres vivos, como bactérias ou até mesmo animais. Inclui-se nesse processo as raízes das árvores, as ações de bactérias e decomposição de organismos ou excrementos, entre outros. O intemperismo físico consiste na desagregação mecânica dos elementos que constituem a rocha, sem que haja alteração de sua estrutura química. Geralmente, esse tipo de intemperismo ocorre relacionado às variação de temperatura do ambiente. Bom dia, meu nome é Ana Carolina e vou apresentar a parte da erosão. A erosão é um processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo, dos subsolos e das rochas como efeito da ação dos agentes erosivos, tais como a água, os ventos e os seres vivos. O processo de desagregação das partículas das rochas, chamadas de sedimentos, é ocasionado pela ação do intemperismo, conjuntos de processos químicos, físicos e biológicos que provocam o desgaste dos solos e rochas. De um modo geral e amplo, as rochas sedimentares mais comuns podem ser divididas em arenosas, argilosas e carbonatadas. Rochas sedimentares detríticas são aquelas formadas pela deposição de fragmentos de outras rochas. Esses fragmentos, principalmente quartos e silicatos, constituem os sedimentos e surgem por efeito da erosão. Chuva, vento, calor e gelo são fragmentos das rochas e pedaços que soltam são transportados para lugares mais baixos, pela ação da gravidade de rios e de geleiras ou do vento. O mais extenso e mais duradouro dos ambientes de deposição é o marinho. Ele é o destino final de todos os sedimentos, e nele está a maior parte dos sedimentos detríticos. Com o tempo, os grãos ou seixos vão se unindo, muitas vezes pela precipitação entre eles, ou do óxido de ferro ou de carbonato de cálcio, do modo a ficarem cimentados, originando então as rochas sedimentares. Essa foi a apresentação do nosso trabalho e muito obrigada a todos pela atenção.